a dúvida aparece. O feitiço, se é que essa experiência pode ser assim chamada, passou. Comecei a escrever e pouco depois fui sugestionado pela minha razão e pensei que talvez eu tivesse entrando numa missão estúpida. Olha só, a própria mente dele começou a sabotá-lo. A ideia de que um homem que estava em plena depressão e praticamente falido pudesse escrever uma filosofia de sucesso pessoal me parecia tão fantasiosa que ri vigorosamente e acabei dando gargalhadas. Me arrumei na cadeira, passei os dedos pelo meu cabelo e tentei criar um álibi que justificaria a minha própria mente e que eu deveria tirar do papel a máquina de escrever. Ele devia arrancar o papel, parar, abandonar, chutar o balde e parar com esse projeto, com essa filosofia. Mas a vontade de continuar era muito mais forte do que o meu desejo de desistir. E acabei me reconciliando com a minha tarefa e segui em frente. Olhando para os ventos passados agora, sob a óptica de tudo, isso ele já está agora fazendo uma narração mais depois da obra pronta, né? Posso ver que as pequenas experiências de adversidade pelas quais passei foram as mais enriquecedoras e lucrativas de todas as minhas vivências. É aquilo que a gente falou já no começo do capítulo, que todas as adversidades elas vêm com um benefício de um bem maior, né? Uma semente de um bem maior. Elas, na verdade, foram bênçãos que me forçaram a continuar um trabalho que finalmente me trouxe uma oportunidade para fazer mais útil ao mundo do que eu jamais teria sido caso tivesse sido bem-sucedido em quaisquer dos planos e ou objetivos futuros. Por quase 3 meses trabalhei nesses manuscritos, finalizando-os durante o começo de 1924. Assim que os completei, me senti novamente compelido a voltar ao grande jogo dos negócios. Então, ele parou assim que ele conseguiu escrever o manuscrito e resolveu voltar para aquele negócio que ele já tinha abandonado, uma empresa, né, que por acaso ia bem. Aí, sucumbindo ao seu desejo, comprei a Faculdade de Negócios Metropolitana em Cleveland, Ohio, e comecei a organizar os planos para aumentar sua capacidade. No final de 1924, tínhamos nos desenvolvido e expandido, adicionando novos cursos. Havíamos dobrado os números e considerando o melhor momento que a escola já tinha vivido. Novamente o germe do descontentamento começou a se fazer sentir em meu sangue. Mais uma vez eu sabia que não poderia achar a felicidade nesse tipo de empreendimento. Então, mais uma vez, ele já tinha conseguido a filosofia, ele partiu para o que ele sabia fazer lá, que era expandir negócios e fazer negócio, era um mestre na arte da negociação. E novamente, quando a empresa cresceu, ele atingiu os objetivos, ele viu que não era aquilo exatamente que ele queria, não era a felicidade que ele estava buscando. Repassei o negócio aos meus sócios e fui à plataforma de palestras falando sobre a filosofia da realização e do sucesso pessoal para a organização pela qual eu havia devotado tantos dos meus anos anteriores. Em uma noite estava marcado para eu palestrar em Canton, Ohio. O destino, ou o que quer que algumas vezes pareça moldar o futuro dos homens, não importasse o quanto eu tentasse lutar contra ele. Novamente me colocou cara a cara com uma nova e muito dolorosa experiência. No meu auditório em Canton estava sentado Don R. Mallet, responsável pela publicação do Canton Daily News. O Sr. Mallet ficou tão interessado na filosofia e na realização do sucesso pessoal de minha palestra naquela noite que me convidou a visitá-lo no dia seguinte. Essa visita resultou em acordo. Aqui ele vai falar, né, que ele teve um acordo que era para ter acontecido muito à frente, porém eles fecharam porque esse Dr. Mallet ele queria renunciar ao chefe de publicação, né, ao editor-chefe desse jornal. Contudo, em julho de 26, esse Sr. Mallet ele foi assassinado porque ele estava expondo em seu jornal uma ligação entre os bandidos e alguns membros da política, alguns políticos de Canton. O crime foi um dos mais chocantes na época. Aí ele já emenda com outro capítulo aqui, com outra parte dentro desse capítulo, que o acaso salva a minha vida. Na manhã seguinte à morte, ele foi chamado
pelo telefone por uma pessoa desconhecida que alertou-lhe que ele teria 1 hora para sair de Kenton, de que poderia ir voluntariamente dentro de 1 hora, mas se esperasse mais tempo, provavelmente iria dentro de um caixão. A associação dele com o Sr. Merritt foi mal interpretada, né? Ele ia falar da filosofia, mas as pessoas que estavam vendo e os espiões, os olheiros ali, acharam que ele iria continuar com essas denúncias contra políticos daquela cidade. Então, ele não esperou acabar o limite de 1 hora dele, né? E imediatamente entrou no carro. Aí ele coloca assim, ó: dirigi para a casa de parentes nas montanhas a oeste da Virgínia, onde fiquei até que os assassinos tivessem sido colocados na prisão. Essa experiência veio bem dentro da categoria descrita pelo Sr. Carnegie como uma emergência que força homens a pensarem. Pela primeira vez na vida, conheci a dor e o medo constante. A minha experiência de alguns anos anteriores em Columbus havia preenchido a minha mente com dúvida e indecisão temporária, mas essa preencheu a minha mente com medo, de que parecia impossível remover. Durante o tempo em que eu estava escondido, raramente deixava a casa à noite. Quando saía, mantinha a minha mão em uma pistola automática levada ao bolso do casaco, mantida destravada para ação imediata. Se um automóvel estranho parasse à frente da casa onde eu estava escondido, eu imediatamente iria para o porão e com cuidado escrutinava os seus ocupantes através das janelas. Ele ficava lá olhando com medo, recluso e fechado no seu porão e na sua casa. Depois de alguns meses convivendo com esse tipo de experiência, meus nervos começaram a sentir. A coragem sumiu por completo, assim como a ambição que eu tinha em meu coração. Durante os longos anos de trabalho, em busca de causas do fracasso e do sucesso, também partiu. Então ele perdeu todo aquele entusiasmo, aquele desejo ardente que fala no começo do livro, de fazer algo, de ter algo. O sentimento deve ter sido o mesmo que aqueles que pisam na areia movediça sentem quando se dão conta que cada esforço que fazem para tirá-los da areia apenas leva mais para o fundo. O medo é uma areia movediça que se retroalimenta. Então, quanto a gente mais dá audiência para o nosso medo, quanto mais a gente foca nele, maior ele aumenta. Tem alguns livros que falam no que a gente foca, expande, né? Então, se eu dou muita atenção para os meus medos, obviamente eles vão se aumentar, se amplificar. Se a semente da insanidade estivesse presente na minha constituição física, certamente ela teria germinado durante esses meses, substituindo como morto-vivo. Indecisão incompleta, sonhos irresolutos, dúvidas e medo era tudo o que a minha mente experimentava dia e noite. A emergência que encarei fora desastrosa por 2 motivos. Primeiro, a verdadeira natureza dessa emergência se manteve num estado de constante indecisão e medo. A mente dele estava programada para olhar todo mundo que passava próximo a ele, se passava um carro na frente da casa dele, então estava condicionado, não, eram os caras que queriam matá-lo. Eram os bandidos que estavam caçando ele. Enquanto esses bandidos estavam presos e obviamente não havia ameaça nenhuma. O que ele quer dizer subliminarmente aqui é que 90% das coisas que nós temos medo, que nós nos preocupamos, elas não acontecem. Mas a gente vai ver isso num diálogo mais à frente. A minha faculdade da razão tinha sido quase paralisada. Ele perdeu o racional total, como eu já tinha citado. Me dei conta de que precisava trabalhar a mente para sair desse estado mental. Mas como? Os recursos que tinham me ajudado a resolver todas essas emergências anteriores em minha vida parece que criaram asas e me deixaram completamente à mercê da situação. Então o cara que criou toda essa filosofia, que tinha toda essa experiência, que tinha convivido, entrevistado e visto essas pessoas, ele foi acometido por esse problema, por essa névoa mental. Então quando ele focou nos medos, no desastre, na desgraça na vida dele, foi ali que ele começou a definhar. Além de todas as dificuldades que eu estava enfrentando até esse momento, outra situação que parecia mais dolorosa que todas as outras combinadas surgiu. Era a tomada de consciência de que eu havia gastado a maior parte dos meus últimos anos em busca do arco-íris, procurando aqui e lá pelas causas do sucesso, e me achando agora nesse exato momento mais fraco e incapacitado do que qualquer uma das 25 mil pessoas as quais eu havia julgado como fracassados. É o que eu falei, ele sabia o que era fracasso,
Ele tinha estudado as formas do fracasso, ele sabia que a mente de um fracassado funciona dessa forma, com base no medo, com falta de coragem, com reclusão, e pensando nisso, né, focando nisso, ele se amplifica, e mesmo assim aconteceu dele cair nessa névoa mental. Aí ele fala assim, ó, esse pensamento era quase enlouquecedor. Além disso, era também extremamente humilhante, porque eu estava palestrando por todo o país em escolas, faculdades e organizações de comércio, tentando contar às outras pessoas como aplicar os 17 princípios do sucesso, enquanto aqui estava eu, incapaz de aplicá-los a mim mesmo. Estava certo do que nunca mais poderia encarar o mundo com sentimento de confiança. Toda vez que eu me olhava no espelho, notava uma expressão de desgosto próprio na minha face. E frequentemente disse coisas ao homem, no espelho, que não devem ser escritas. Eu havia começado a tomar o lugar na categoria dos charlatões que oferecem aos outros um remédio para a cura que não conseguem aplicar a si mesmos. Aí ele vai falar que os criminosos que foram presos, né, foram condenados à prisão perpétua e tal. E aí ele fala assim, ó, a experiência que destruíra qualquer tipo de iniciativa que eu havia tido, eu senti uma influência de tal modo depressiva que tudo parecia um pesadelo. Estava vivo e poderia me mover, mas não conseguia pensar em um único movimento por meio do qual eu pudesse continuar a procurar pela meta que eu tinha estipulado a mim mesmo, baseado na sugestão do Sr. Carnegie. Essa parte eu grifei, tá? Estava rapidamente me tornando indiferente não apenas a mim mesmo, mas pior ainda, começava a me tornar mal-humorado e irritado com aqueles que haviam me oferecido abrigo durante a minha emergência. Encarei a maior emergência da minha vida, a menos que tenha, ele vai falar para a gente, né, que a menos que a gente tenha vivido uma experiência similar, a gente não consegue imaginar o que ele sentiu. Tais experiências não conseguem ser descritas para serem entendidas, devem ser sentidas. Ele vem naquele texto e naquela parte relacionada às adversidades, que ele fala que todas as adversidades elas vêm com um benefício tão grande ou tal qual semelhante. Então toda essa dificuldade que ele passou, todo esse problema que ele teve, na verdade serviu de uma grande lição, de mostrar para ele que nem ele mesmo, que tinha estudado sobre o fracasso, visto essa filosofia, feito todo esse material, todo esse conteúdo, ele já tinha terminado os manuscritos e mesmo assim, por um medo que o cegou, tirou de todo o caminho e fez ele perder toda aquela chama ardente, aquele fogo que fala no começo do livro, que ele tinha que ter um desejo ardente para algo. Então ele perdeu todo esse desejo de continuar implantando essa filosofia. Depois ele vai se recuperar e a gente vai ver isso mais à frente. A gente se vê no próximo vídeo.